Muito bem, senhoras e senhores, boa noite a todos e todas. Retornando a esta página do Facebook, eu que tinha anunciado aí há um tempo atrás que talvez faria a última live, mas a necessidade de estar aqui com vocês todos e todas foi mais forte do que eu, e volto aqui em grande estilo, com dois professores, amigos, pastores, né? Um eu tive o prazer de ter sido aluno, o outro ele foi professor no tempo que eu estava lá na Sexta Região, mas eu tenho uma relação com ele mais de amigo de distrito, né? De pastor. E os dois são amigos, pessoas do meu convívio, que eu gosto muito, estimo muito a amizade e a companhia dos dois. Estão aqui para a gente bater um papo sobre teologia em tempos de Covid. Eu recebo aqui na minha página o professor e pastor Cláudio Oliveira Ribeiro e também um amigo, professor também e pastor Robert Steve Newman. Boa noite, meus caros amigos, sejam todos bem-vindos. Estão na ordem aqui, à minha direita, o Cláudio de Oliveira Ribeiro, vou passar a palavra depois, à extrema direita, tá Steve. E aí, depois que o Cláudio der a sua saudação, a palavra já está com o Steve. Professor Cláudio, bem-vindo mais uma vez, muito obrigado por aceitar esse convite. Suas palavras aí introdutórias, aí, para cumprimentar o pessoal, à vontade. Luiz, eu estou muito feliz de mais uma vez estarmos juntos, dialogando, desta vez de maneira especial com o Steve, que é uma pessoa que eu prezo muito, acompanho a trajetória dele aqui do Brasil e por muitos anos, e também a reflexão que ele faz, então estou muito contente e satisfeito de poder dialogar com você mais uma vez. Acho que já é a quarta ou quinta vez, não sei, que estamos juntos. Para mim é sempre uma satisfação, um aprendizado também, e acredito que essa noite possa ser agradável, não somente para nós três, mas para outras pessoas que possam nos acompanhar também. Muito obrigado pelo convite. Steve? Tá bom, muito obrigado, Luiz, é muito bom estar aqui com você. Primeira vez tentando de fazer uma conversa assim, mas... Travou aí, será para ele? Parece congelado aqui para mim também, né? Tá. Então vamos esperar, que vai que de repente volta, né? Então, enquanto não volta, a gente vai continuando a gente aqui, Cláudio. Enquanto não volta para ele, nós vamos continuando aqui a nossa reflexão. O professor Cláudio, e aí, depois quando o Steve voltar, ele dá continuidade, né? Eu gostaria de te, assim, perguntar, assim, né? Astutamente, digamos assim, você foi meu professor na Faculdade de Teologia, né? Hoje, você atua mais na área da pós-graduação, mas durante muitos anos você foi professor de formação de graduação e preparação de pastores, obreiros, inclusive, né? Acredito. E nós temos, nesse tempo, nós temos muito contato com o pessoal nas redes sociais, ex-alunos seus, né? Inclusive, colegas de ministério, né? E eu observo que acho que parece que o Steve caiu, mas talvez ele volte. Ele deve entrar e sair. Ele caiu, talvez volte aí a internet dele. Cláudio, eu observo que o nível dos pastores, das pregações, das reflexões teológicas, eu observo assim que deixa um pouco a desejar, tanto na questão de fundamentação teológica, como na argumentação. O que você tem a dizer sobre isso? Você concorda com essa minha visão? Você, por exemplo, assim, já aconteceu casos de eu estar, por exemplo... voltou o Steve. Ô, Steve, depois eu faço a pergunta para você também, tá? Tá bom, não sei o que aconteceu. Não, mas deve ter, normal. Eu estar assistindo, por exemplo, uma pregação e eu necessitar realmente de ouvir uma palavra, de ouvir uma palavra de alento, e só foi chavão.
coisa vazia, assim, sabe? Questões que beiram até chega assim, até ofender um pouco a racionalidade da gente, a inteligência da gente. Pouco que eu tenho, mas ofende. Você entende que é nesse sentido mesmo, que tem carecido de uma reflexão mais profunda nesses tempos, teológica, a frase que você usa num dos seus livros, né? Uma teologia mais espiritual e uma espiritualidade mais teológica? Qual que é a análise que você faz, teologicamente falando? Olha, Luiz, essa é uma pergunta que ela é muito complexa, muito difícil de ser respondida, porque é impossível respondê-la sem dar um balanço, né, assim, pessoal, nessa trajetória de muitos anos, quase 30 anos, na docência, né? A primeira pergunta que a gente faz onde é que erramos, né, nesse processo todo, se é fato, como você está dizendo, que há uma certa fragilidade, né, no acúmulo, né, dessa relação do conhecimento com a prática, sobretudo a prática pastoral, né? E me parece que há, de fato, a gente percebe que há um certo distanciamento, né, daquilo que a gente idealiza, que a gente espera dentro do processo de formação teológica, né, e aquilo que é exercitado na prática pelas pessoas, pastores, pastoras, após o término dos seus cursos de teologia, né? Eu sempre tive muito respeito pelas instituições das quais eu pude atuar e servir, tanto aqui no Rio de Janeiro, né, no seminário evangélico da Igreja Congregacional, há vários pastores que eu mantenho contato da Igreja Congregacional, que eu fui professor, depois no Instituto Metodista Bennett, não é? Também vários que são meus colegas de trabalho no Ministério Pastoral e que participaram no processo comigo, né? Eu sendo um professor. E o período maior na Faculdade de Teologia em São Bernardo do Campo, da Igreja Metodista, né? E também vários outros momentos assim mais curtos, né, de formação de pastores em outras denominações. Todo esse processo, eu considero que tem muita relevância, tem muita, é uma contribuição significativa, né, na área desse conhecimento específico, que é o teológico pastoral, mas eu sempre me senti inquieto ou insatisfeito, em primeiro lugar, com o meu próprio trabalho. Isso não é demagogia da minha parte, eu sempre pensei assim, né, eu sempre achei que eu deveria ter um outro tipo de abordagem que pudesse me comunicar melhor com os estudantes, né, e não criar, assim, às vezes, barreiras entre a visão teológica que a gente tem e aquilo que eles trazem de suas comunidades locais e que mantém aí, durante todo o curso, mantém, às vezes, uma visão mais fechada, mais conservadora, né, e que a gente, às vezes, não encontra a ponte, o canal adequado de comunicação com todo mundo. Às vezes com um grupo sim, com outro não, né? Mas eu estou fazendo esse rodeio todo para dizer que a minha insatisfação, por isso que eu falei do respeito às instituições, é que eu acho que todas elas, de um modo geral, também no contexto católico romano, que eu acompanho bem também, né, a formação dos padres, ainda se é feito numa lógica que alguns chamavam de bancária, né? Ou seja, tem um conhecimento aqui, está aqui na minha mão, e que tem que ser colocado, né, como dizia a minha avó, né, uma expressão, goela abaixo dos estudantes, sem que as experiências que eles vivem, sem que os valores que eles têm, as formas de espiritualidade, que muitas vezes são distintas das formas dos professores, sejam consideradas, né? Então, é algo muito dentro de uma lógica racionalista, e que não entra a vivência. Eu sempre tive um sonho, né? Esse sonho não saiu da minha cabeça, isso foi muito alimentado na minha época de estudante de teologia, aqui no Rio de Janeiro, no Seminário Metodista César da Coço Filho, onde foi feito pela Igreja Metodista, aqui no estado do Rio, uma consulta teológica, com ampla participação de leigos e pastores e os professores e estudantes. Foi uma coisa muito bacana, realizada em 1983, portanto tem
né, quase 40 anos atrás, e tinha uma inspiração do bispo Paulo Aires, que era o responsável aqui pela região, e a ideia era que pudesse ter uma relação maior entre a prática e a teoria. E qual era o meu sonho desde essa consulta, né? Que ali tinha algumas intuições presentes, mas depois eu fui acumulando também na minha experiência pastoral, que nós pudéssemos ter um tipo de trabalho onde estudantes e professores, todos eles, pudessem ficar um período do ano, que pode ser, por exemplo, os 2 primeiros meses de cada semestre, né? Ou um semestre todo, né? Mas, de preferência, a metade do semestre, mergulhado em uma situação missionária, prática, sabe, muito concreta, vivenciando ali, conversando com as pessoas, aprendendo, vivendo o dia a dia. E aí o dia a dia também, os estudantes precisam trabalhar fora para o seu sustento, né? E nem sempre, mas lá na faculdade em São Paulo, boa parte dos estudantes eram de tempo integral, e os professores de tempo integral. Então eu preferiria não estar num escritório, no intervalo das aulas, e nem ter aulas, mas que por 2 meses seguidos pegasse de segunda a domingo, uma folgazinha aí no sábado, né? Porque ninguém é de ferro para ir no cinema e o futebol e tudo mais, mas que a gente pudesse ter uma experiência concreta, missionária, prática, que pudesse incluir, inclusive, elementos mais tradicionais da vida das igrejas, como o evangelismo, né? O ir de casa em casa, conversar com as pessoas, conhecer as comunidades, isso tudo orientado pelos professores, sem aula, não tinha aula, era só essa experiência. E depois desses 2 meses, nos reuniríamos, né, na sala de aula, cada um compartilhando a sua experiência, as suas impressões, e a dimensão mais subjetiva que um mergulho missionário desse possui, né? Que aí você vai lidar com outras realidades, com outras pessoas, vai conhecer coisas novas, então você precisa de um espaço de reflexão. Então, discutir cristologia, discutir a Bíblia, especialmente a Bíblia, não seria como a gente faz, né? Assim como uma linha de montagem, que você vai dando conteúdo, Antigo Testamento, Novo Testamento, cristologia, pneumatologia, mas nós faríamos isso a partir das questões que professores e estudantes levantassem em conjunto, sabe? Com um tipo de comunhão melhor, uma relação mais afetiva também, né? Porque você ir para o campo de trabalho junto gera afeto, né? Porque você está ali, toma um café na casa de alguém junto, ali o professor, o aluno e uma família de uma área periférica de São Paulo, do Rio, enfim, né? Esse é meu sonho, né? Eu acho que o processo que você coloca, que eu acho que é real, né? De uma certa resistência aos conteúdos teológicos, aí o estudante se forma, mas ele continua com o mesmo pensamento que ele tinha quando ele entrou, e reproduz isso na sua prática pastoral nas igrejas. É porque ele não passou por um processo assim. Eu acho que se nós tivéssemos um processo, não como esse, isso é o meu sonho, né? Outros professores têm outros sonhos, e os estudantes têm outros sonhos, mas se a gente fosse nessa direção, sabe, de uma relação mais próxima entre prática e teoria, eu acho que o desenvolvimento seria melhor. É como eu responderia para você. Eu acho que você está certo, mas é culpa de quem? Pode ter aí algum, digamos assim, como é que a gente chamaria assim, respeitosamente, uma questão ética, né, do próprio estudante que fala assim, bem, eu estou aqui, mas vou fingir que estou estudando. Tem isso? Tem. Mas não é a maioria. Não é a maioria. Eu acho que a maioria ela não consegue entrar na dinâmica da reflexão teológica porque ela não encontra essa engrenagem, essa conexão entre prática e teoria. É o meu primeiro pontapé da nossa conversa, tá? Podemos voltar nesse ponto outras vezes, se você desejar. Sim. Ô, Steve, eu não sei se você pegou a pergunta que eu estava fazendo para o Cláudio, mas a pergunta foi mais ou menos nesse sentido, né? Que nesses tempos de Covid, tenho visto muitas pessoas, ex-alunos, amigos, pregando, fazendo os lives aí e tal. E aí dá para notar a fragilidade
dos argumentos, do discurso teológico frente à realidade que nós enfrentamos, que talvez necessitaria de um aprofundamento, etc. Se você concorda com essa visão, que de fato tem havido mesmo essa fragilidade, etc. e tal, e qual a sua avaliação, o que você pensa sobre isso, né? De uma maneira geral, não estou falando de A ou B, de igreja, instituição, até o Cláudio falou aqui, de várias denominações, etc. e tal, não precisa ficar restrito à nossa denominação. Quais são as suas impressões? Sim, eu concordo com muitas coisas que Cláudio falou. Quando eu fui para seminário há muitos anos atrás, nos Estados Unidos, nós tínhamos um ano que nós tinha que servir num local secular sem dizer que somos pastores. Quer dizer, eles sabiam, mas sem atuar como pastor. Isso me ajudou bastante para justamente para integrar um pouco melhor a questão do serviço e o entendimento teológico. Eu acho que hoje em dia, às vezes nós temos essa disfunção entre as duas coisas, justamente porque nós não conseguimos. Tem uma linguagem religiosa que nós usamos muitas vezes, teólogos, pastores, pastoras, tudo isso, e às vezes é para falta de ter uma outra experiência. Eu fui diretamente do seminário, de fato, todo ano que eu estava no seminário, estava servindo a igreja, até o último ano, um ano antes de seminário, estava pastor numa igreja. Então, com isso, às vezes, realmente tem essa falta entre as duas falas, a fala teológica e a fala para pessoas. E nós não conseguimos, por isso que eu uso chavões, porque o chavões é uma maneira para as pessoas falar sobre religioso, mas sem ter maior profundidade com a vida das pessoas. E com isso realmente separa muito, porque você vai na igreja e você escuta o pastor ou pastora falando, e o pastor fala chavões, e depois você sai da igreja, o que isso serve? Serve para quê? Eu não tenho visto tantas pregações durante a Covid-19, mas eu tinha visto isso tanto no seminário, quando eu estava ensinando, e tanto quando eu visitava outras igrejas. É muito difícil, acho, de fazer isso. E eu acho que hoje em dia, possivelmente, nós estamos vendo até um pouco mais disso, porque tem uma certa interiorização da religião. Religião não o que nós fazemos, mas o que nós sentimos, como Deus age em nossas vidas, que é importante. Mas acho que tem essa desconexão entre justamente essa vida religiosa e nossa vivência no mundo. São duas coisas diferentes. Quer dizer, eu não concordo com isso, mas eu acho que para muitas pessoas é isso. Tem essa desconexão entre os palavras que eu escuto na igreja e a vida que eu vivo fora da igreja. Agora, nós somos teólogos, pastores, nós nem sempre concebemos isso de uma maneira melhor do que as pessoas que não têm a profissão de teólogo ou pastor. Nós perdemos Luiz agora? Ou... Eu não sei, talvez sim, né? Eu não estou vendo mais Luiz. Ele chegou até, ele voltou. Não, eu queria deixar vocês aí, né? Sou só o mediador da mesa. Nós vamos tomar o poder aqui e vamos fazer uma outra live aqui, né, Steve? Me paralisou de novo. Ô, Luiz, você Sim. permite eu fazer um comentário da palavra do Steve? Sim. Que eu considerei bastante importante essa experiência dele em outro contexto, no caso dos Estados Unidos, né? A dimensão do secular, eu acho que isso é um desafio, uma deficiência nos processos de formação teológica, como lidar com a dimensão secular, né? E hoje que está tudo muito, o religioso está presente em vários lugares, né?
até na política, tudo agora é evangélico e tal. E, às vezes, nós, pastores, e especialmente os Estados Unidos, né? As novas... Está dando um... Não, agora já... As novas... Ok, as novas gerações, especialmente, né, de pastores e de pastoras, não sabem muito bem lidar com a linguagem secular, não é? Como se dirigir aos ambientes mais secularizados, né? Então, isso me chamou bastante atenção e eu gostei muito disso que ele falou. Outra coisa sobre os chavões, eu realmente... a gente vai se tornando as pessoas chatas, né? Se eu entendi bem o que o Steve falou, é que se você aprofunda no debate teológico e você precisa ver uma pregação, né? E aí você fica avaliando muito criteriosamente. E, às vezes, as pessoas que estão ali estão gostando, né? Só a gente que não está gostando. Por quê? Porque a gente foi acostumado a uma visão muito assim... detalhada, todas as palavras têm que ser certinhas, e aí a gente acaba exigindo daquele pregador, né, algo que, às vezes, a comunidade como um todo não está exigindo, né? Mas eu gosto de fazer o meu azedume, vamos dizer assim, num aspecto particular, especial. Eu não me importo, por exemplo, de ouvir uma palavra, uma pregação ou um estudo bíblico que seja num nível médio de compreensão das comunidades locais, das igrejas locais. Eu até prefiro, eu gosto. Não gosto de coisas muito rebuscadas, coisas simples. Mas o que eu gosto de saber é que, se eu caísse ali de paraquedas, ouvindo aquele estudo bíblico, aquele sermão, não é? De um colega pastor, se eu saberia dizer a data que ele está pregando. Vamos dizer que eu viesse como um ET de um outro mundo, entendeu? E caísse ali, ouvindo você, Luiz, pregando. Eu sei que você pregou lá na minha igreja de origem, em Volta Redonda, foi muito elogiado, por sinal. Eu ouvi vários comentários elogiosos sobre a sua palavra lá no aniversário da igreja, no mês de aniversário da igreja. Vamos dizer que eu tivesse vindo assim do espaço sideral e caído ali e te ouvi. E depois da sua fala, eu tivesse a tarefa de dizer quando que você falou e onde você falou. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Para a teologia e para a prática pastoral. Então, o chavão, isso que o Steve está falando, ele pode ser falado no século XIX, pode ser falado no século XX, no século XXI. Pode ser falado no Rio de Janeiro, pode ser falado em Londres, pode ser falado lá no Mato Grosso, né? Agora, uma mensagem que é dirigida, que é datada, que tem a ver com a realidade, aí você percebe que ela é teologicamente boa, positiva, entendeu? E agora, eu acho que pessoas preparadas teologicamente também podem ser tentadas a repetir chavões. O chavão não é só quem não tem preparo teológico. Vou dizer nós, tá? Nós três aqui, né? Porque nós três temos uma boa formação teológica. Nós três também, algumas vezes, damos demonstrações dos chavões. Não é o chavão conservador, do tipo, só Jesus Cristo salva. Mas é outro tipo de chavão. Outro tipo de mensagem genérica, entendeu? Que pode ser falada hoje, amanhã ou depois, ontem, o ano passado, que ela não tem conexão concreta com a realidade da vida no aqui e no agora. Então, essa coisa do chavão eu também me preocupo. Quando eu fico falando chavões nas pregações que faço, eu fico muito chateado comigo mesmo, né? Porque o chavão mostra que pode ser rebuscado, chavão rebuscado, não importa. Chavão simples, chavão rebuscado, são sempre chavões, e isso não revela uma boa teologia.
Não sei se eu consegui me explicar. Sim, em outras palavras, não sei se vou dar uma de tradutor aqui, quem sou eu para fazer isso, mas em outras palavras, eu entendi que você quis dizer é o seguinte, que o chavão ele pode ser tanto um chavão popular como um chavão talvez acadêmico, se é que eu vou usar. Intelectual, Perfeito, é isso mesmo. Né? Ô, Steve, acho que seu microfone está fechado, não sei se... Steve? Acho que o Steve está com problema. Tá com problemas graves de conexão. Né? Toda hora ele vai e volta. Steve, a gente pode ir conversando e toda vez que ele chegar, a gente vai colocando a par, né? Eu te entendo perfeitamente essa questão que você coloca, eu entendo perfeitamente, mas assim, você sabe que eu tive 5 anos, durante 5 anos eu tive como servindo a igreja presbiteriana, né? Eu tive durante 5 anos servindo a igreja presbiteriana, e uma coisa que tem lá, quando é pastor, eles chamam do presbítero docente, né? Que é aquele que ensina, aquele que é responsável. O púlpito é um lugar de várias funções, mas sobretudo de ensino. E aí, pegando uma carona na nossa realidade de hoje, e aí a gente, obviamente, que vai esbarrar em alguns detalhes, mas são questões. Pegando uma carona na realidade de hoje, você acha que, por exemplo, esse clima, até mesmo de intolerância, esse clima que nós estamos vivendo de polarização política, essa questão assim que beira o irracional, você acha que poderia, aí é uma hipótese, né? Poderia ser amenizado, poderia ter sido atenuado, ser atenuado, se de fato os pastores e pastoras, lideranças da igreja, assumissem mesmo um papel que o protestantismo assumiu no começo, de educação, e aí educação não teológica somente, mas educar para a vida, educar para o cotidiano, educar, né, como diz o Rubem Alves, educação para os sentidos, ou seja, não é somente aquela educação para você passar no vestibular, aquela educação para você, mas é uma educação para a vida. Então, assim, a minha questão que eu deixo é o seguinte, você acha que essa tendência aí, até mesmo de escolher um lado que adota esse tipo de chavão, que adota o pragmático, não poderia ter sido lá atrás, ou no passado, feito uma escolha diferente, se a qualidade de uma formação ela privilegiasse, de fato, essa questão da educação ao invés do pragmatismo? Mais uma vez, eu diria a você que é muito difícil responder essa pergunta, né? Eu não estou com isso fugindo de entrar no debate e entrar dentro do seu ponto, obviamente, né? Mas eu estou com isso querendo mostrar que a situação ela é mais complexa do que a gente imagina, né? Você falou de polarização ideológica, política, não é? E que se vive hoje no mundo, mas especialmente no Brasil, aqui, que é o nosso canto, né? Ela tem fatores os mais variados possível, né? Então, eu acho que colocar o peso nos ombros da formação e da prática da liderança das igrejas é algo, assim, um pouco injusto, né? Porque tem elementos econômicos, tem o peso dos meios de comunicação, que é muito forte, né? Eu vejo, por exemplo, que os meios de comunicação influenciam muito a forma como os pastores e as pastoras pregam, não é? E a gente sabe muito bem que forma e conteúdo não são coisas totalmente separadas. Então, quando você adota uma forma de pregar, não é? Você acaba trazendo os conteúdos daquele tipo de pregação que é muito semelhante ao que nós temos nos programas de televisão, especialmente de entretenimento. Se você pega o programa do Silvio Santos e compara com o programa do missionário R.R. Soares, é muito parecida a forma como eles conduzem, né, ali o público, é muito semelhante. E aí, se um de nós também se baseia na forma do missionário R.R. Soares, indiretamente nós estamos copiando
o programa do Silvio Santos, né? Então, isso tem um peso, tem um significado para a mensagem, né? Para a transmissão da mensagem do Evangelho, né? Então, são muitos os fatores, né, que influenciam essa realidade que nós temos. Dentro dessa realidade, o que me preocupa mais é a violência. Então, eu, por exemplo, se eu ouvir uma pregação, toda ela baseada em chavões tradicionais, né? Como você fez muito bem a crítica, acho que o Steve também acolheria essa crítica, eu também, eu acho que é consenso entre nós, que você ouvir a repetição das mesmas mensagens, como, por exemplo, o mundo é mau, e tudo que nós sabemos, né? Que temos que orar mais, por isso todas as pessoas sabem, né? Que nós temos que orar mais. Se você falar isso uma vez, numa pregação, ótimo, mas se for o conjunto da sua pregação, essa sequência de afirmações que todos já sabem, é realmente desagradável, eu chegaria a dizer que é desagradável, né? Mas eu preferiria ficar por 50 minutos, 1h10, que é o que os sermões têm, dos pastores mais jovens, tem mais ou menos esse tipo de duração. 50 minutos, 1h10, 60 minutos, né? Tem sido assim, né? Eu preferiria ficar ouvindo todos esses chavões, né? Coisas que eu já sei, né? E toda a comunidade já sabe, né? Do que ouvir palavras de incentivo à violência, né? Como pisar no inimigo, como falar mal de grupos religiosos durante um sermão. Eu sou pastor há 37 anos. Eu nunca, a não ser que alguém tenha gravado aí, agora vai me desmascarar, dizer, mentira, você falou assim, né? Eu não me recordo, eu estou falando de coração, eu não me recordo de usar o púlpito da igreja para falar mal, por exemplo, de irmãos ou irmãs pentecostais, de igrejas pentecostais. Dos católicos eu nunca falei mesmo, pela convivência que eu tenho com eles e tal, né? E de outros grupos não cristãos, por conduta ética, dentro do evangelho, também nunca. Agora, eu poderia, de maneira contraditória, falar mal do Bispo Macedo, falar mal do Silas Malafaia, falar mal do R.A. Soares, né? Eu nunca fiz isso, né? E nem acho que ninguém deva fazer. Então, isso eu acho que é um discurso de violência, né? Uma violência simbólica. Quando você desqualifica o outro, maltrata o outro, diminui o outro. O sermão não é para isso, a pregação não é para isso. Eu posso fazer isso num estudo com a liderança da igreja, levantar algum aspecto assim? Sim, de maneira muito cuidadosa, muito respeitosa com as palavras, para não incentivar que as pessoas, né, saiam falando mal. Aí falar mal do católico, do pentecostal, né, como o atual ministro da Educação, né, costuma falar mal dos pentecostais. Então, é isso que eu queria compartilhar. Até ouvir o Steve, o que ele acha. Quer dizer, não que eu esteja nivelando por baixo, né? Eu disse que eu preferiria ouvir isso que o Luiz criticou, né? Mas é verdade, eu prefiro assim do que palavras violentas e tal. Sim, concordo. Eu não sei tudo que você falou antes, mas o que fala realmente é isso. Eu acho também, mesma coisa, se alguém gravou, eu não vi, mas às vezes eu critiquei certas práticas que eu Steve travou de novo aí, ó, Cláudio. Tá ouvindo? Eu acho que que pena, né? A conexão dele não está boa. Não. Steve? Assim que ele voltar, ele continua. A internet dele, não sei se está boa, se está ruim. Mas, assim, Ele estava dizendo que até devemos criticar práticas, né,
de outros grupos religiosos, né? Mas com o cuidado de não ser algo ofensivo, algo, né, para qualquer grupo, né? Não é só para o grupo que a gente gosta. Então, o grupo que a gente gosta, a gente não critica, e o que a gente não tem muita simpatia, aí esse a gente pode, né? Então, essa é a minha preocupação principal, sabe, Luiz? Porque eu acho que na formação pastoral, mais do que os conceitos teológicos, tipo exegese bíblica, teologia sistemática, né? Tudo isso que a turma aprende, né, nos cursos de teologia, mais do que isso, eu acho que a formação deve ser para que o pastor saiba ser um pastor, ou uma pastora, né, no caso das mulheres. Isso significa o quê? Mediar conflitos, evitar conflitos, né? Ser respeitoso, ser cortês, ser uma pessoa agradável na comunidade, que anime as pessoas, que elas tenham confiança nele e que elas possam ali, né, vivenciarem ali algo positivo, né? E não uma coisa de embate, de luta, de discriminação, de exclusão. Aí eu acho que nós estamos devendo, né? Eu acho que não conseguimos educar essas novas gerações de pastores, não são todos, mas eu acho que pelo menos a metade tem incorporado uma prática que não é essa que eu acabei de descrever. O pastor como um elemento integrador, mas sim o pastor como destruidor de propostas e de colocação de outras. Isso não é ser pastor, né? Então, Cláudio, aí eu queria... O Steve, se ele voltar aí em tempo hábil, ele dá a contribuição dele, mas eu queria dar uma viradinha na chave agora para a gente falar um pouco mais de um outro assunto que é comum a vocês, né? Até vocês dois com o seu doutorado na mesma área, né? Que é a questão do Tillich, né? Do autor, né? Obviamente que não vamos falar, aprofundar aqui conceitos, mas essa questão, né? Que eu gostaria de um pouco de falar sobre essa questão da teologia da cultura, né? Eu acho que é muito interessante, principalmente para esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, num passado, aí é dentro dessa linha da política também, né? Num passado não muito distante, a comunidade evangélica demonizou a política. Demonizou, né? E era tido esse tempo, evangélico não se mete em política. Eu escutei isso. Evangélico não se mete em política, tal. Agora você tem uma supervalorização da política no pior sentido, né? Naquele sentido eleitoreiro, aquele sentido ruim. Na sua visão, essa questão cultural, você entende que pode haver aí também uma ressignificação de outras áreas da cultura, por exemplo, né? Porque a política, embora ela tá parte do campo cultural, da cultura social de um povo. Mas, por exemplo, eu penso, por exemplo, assim, numa ressignificação da arte, por exemplo. A ressignificação da música, por exemplo. E para o lado bom, né? Tem igrejas que já fazem isso. Mas, por exemplo, eu gostaria de, num culto, por exemplo, num culto, chegar lá, estivesse tocando um Chico Buarque lá no meio da hora do culto. Porque tem músicas que são de uma inspiração poética também, que são divinas, né? Uma música de amor, uma música romântica. E na igreja a gente não tem essa oportunidade. Pelo menos no Metodista eu nunca vi. Se você viu, eu nunca vi, né? Então, porque você tem essa esperança de que mais à frente os campos podem ser ressignificados numa amplitude maior e para o bem, uma vez que eu faço a consideração que tem sido nessa ocasião. Mas isso pode desdobrar ou você acha que não? Então, Luiz, muito obrigado aí por esse tema, que é um tema tão profundo, tão importante, né? Porque ele mexe com a vida das pessoas, né? Hoje, há muitas pessoas que estão fora das igrejas e por diferentes razões, né, são os desigrejados, né, mas, assim, há uma certa convergência de um tipo de cansaço, né, das pessoas em relação às práticas religiosas, até porque elas, às vezes, perdem essa comunicação com a vida de um modo geral, né. Eu acho que você citou o teólogo Paul Tillich, né? Eu acho que uma grande contribuição que ele deu é mostrar isso, né? De que a fé ela não está confinada a uma dimensão só a religião, né? Mas você pode encontrar a fé em outros domínios da vida, como da política, como
da cultura. Eu acho isso muito bacana. E as pessoas estão buscando isso, não é? Eu tenho percebido uma movimentação de várias pessoas que desejam, não é, viver a sua fé numa visão mais arejada, né, que possa incluir outras dimensões da vida, né, a dimensão das expressões culturais, como você falou, artísticas, né, especialmente artísticas, mas também que possam não vivenciar a fé como se ela fosse um sinônimo de conservadorismo político, né? Querem debater os temas, querem estar atualizadas nas questões da política, e que, às vezes, a vivência mais tradicional das igrejas não permite, porque o pastor diz que a pessoa está fora da visão, que está questionando muito, e então vai excluindo, né? Então, nesse processo de exclusão, as pessoas vão se encontrando, né? E vão formando novas comunidades, novos movimentos, né? Você não citou, mas há também a dimensão da sexualidade, né? Que é uma dimensão da cultura e que as pessoas também estão procurando novas formas de viver a sua fé, viverem a sua fé, né? Vivenciando dimensões da sexualidade de forma mais livre, né? Já que, muitas vezes, as igrejas elas tornam-se, assim, quase que um tipo de prisão, né, da sexualidade. Então, a prisão da sexualidade, prisão do pensamento crítico, prisão, é tanta prisão que as pessoas, então, querem, né? E Tillich tinha uma coisa bonita que ele falava que, em cada expressão cultural, existe algo na superfície dela, né, que nós vemos e que nos agrada e tal, mas que existe também algo na profundidade delas, e que isso poderia, então, nos dizer algo de Deus, né? Para usar a linguagem religiosa, né? Algo do infinito, né? Algo que é transcendente. Como você citou, por exemplo, uma música popular, né? Ela pode ser religiosa na sua profundidade. Quem fez um trabalho muito bonito, né? Você deve conhecer, acredito eu, é o Calvani, Carlos Calvani, né? Carlos Alberto, né? Eu só chamo ele de Calvani, só pelo sobrenome, né? Carlos Eduardo Calvani. Carlos Eduardo. E ele fez uma pesquisa longa do doutorado dele, né? Mostrando que em várias canções populares ele podia encontrar um tipo de profundidade que revela essa transcendência. E que o encontro nosso, do humano com o divino, o encontro do fiel com Deus, pode se dar também através dessas canções. Na minha adolescência, Luiz, e início de juventude, nós tínhamos a prática de usar canções populares, inclusive nos cultos. Então, na igreja metodista, não só em Volta Redonda, mas também a minha esposa lá em Realengo, não era totalmente incomum se cantar canções, por exemplo, como Sino da Terra. Sino da Terra é uma canção do Milton Nascimento, muito bonita, e que ela é muito apropriada para os momentos da Santa Ceia. E nós cantávamos no momento da Santa Ceia, debulhar o trigo, né? Debulhar o trigo. E aí cantávamos e aquilo ali criava na comunidade um sentimento muito positivo, né? É verdade que alguns não conheciam a canção, achavam que era um hino tradicional, né? O Vencedores por Cristo, mas e também a gente não brincava, ia anunciar, não, não conhecimento, simplesmente colocávamos ali como possibilidade desse encontro do humano com o divino, né? Em São Paulo, quando eu morei e trabalhei lá como professor e como pastor, eu tive, especialmente na última igreja onde eu pastoreei, que é a igreja do Ipiranga, a oportunidade de, várias vezes, em momentos de estudo da escola dominical, mas também em algum momento de culto, usar canções populares. A comunidade acolhia bem isso, né? Não era algo... Ou citar, né? Às vezes não se cantava, mas eu citava no sermão, na fala e tal, e era muito bem acolhido, e eu considero que era um tipo de, quase que de privilégio, né, da minha parte, de poder, e não era uma iniciativa minha, tá? Era iniciativa de pessoas da comunidade,
não é? Que inclusive faziam todo um estudo, não só com juventude, mas também com o grupo mais idoso da igreja, com canções do Lenine, né? Canções, eu posso até listar depois para você, e foi uma experiência muito bacana. É uma experiência minoritária? Creio que sim, dentro do quadro das igrejas evangélicas, da igreja metodista, não é? Mas ela é real, ela existe, né? E eu acho que se ela é estimulada de uma maneira pedagógica, né? Não como um insulto à comunidade, né? Mas assim, de maneira, olha que coisa bonita, né? Eu acho que é possível, especialmente nas comunidades mais autônomas, não denominacionais. Hoje tem muitas igrejas autônomas, e lá, aqui no Rio de Janeiro, a Igreja Cristã Carioca, a Igreja Cristã Carioca, eu estive lá, e foi muito gostoso essa mistura da música popular e da prática litúrgica daquela igreja. Também a Igreja Cristã de Ipanema, e várias igrejas. Quando eu for abrir a minha aqui, eu te chamo, que vai tocar aqui, Chico Buarque, quando eu for abrir. A minha não, né? Eu vai posso, ser Deus, mas... Tocar eu não sei tocar, mas vai ser a Igreja Cristã Resendense. Aí, bom. Ô Steve, a gente estava conversando aqui sobre essa questão da teologia e da cultura, né? Falando um pouco do Paul Tillich e tal, dessa contribuição que ele dá. Se você puder falar um pouco na sua visão. A gente vislumbrar, assim, né? O Cláudio já deu algumas pistas, né? Por exemplo, de aberturas que se pode ter a partir desse referencial para que nas nossas comunidades possa se abrir mais para a cultura, para a arte, para a música, etc. Qual que é a sua concepção, assim? O que você pode falar um pouco sobre isso? É uma questão um pouco complicada, mas o que eu tenho visto, as comunidades estão pouco a pouco abrindo para essas expressões de cultura dentro da própria igreja. Como eu peguei um pouco de Cláudio falando, eu lembro quando eu cheguei aqui no Brasil, em 1980, fez algumas jornadas junto com o CEBEP. E o CEBEP usava muito música nova, música secular que podia aplicar para a nossa jornada da fé. Então, foi uma coisa que me animou bastante. Mas logo em seguida, eu comecei a ver que isso começou a parar para dar lugar a uma visão mais interiorista, como eu que estou com Deus. Então, começou a fechar um pouco dessas aberturas para a música popular. Na minha época, quando eu cheguei, as baterias eram coisa do diabo, não podia usar na igreja. Mas agora estou vendo realmente como as coisas estão entrando nas igrejas agora, e dificilmente você acha uma igreja que não tem bateria dentro da igreja. Então, quer dizer que está começando a aceitar certas formas da cultura. E como o Cláudio falou, dança está sendo usada na igreja como uma expressão de nossa relação com Deus, com o divino. Então, isso me anima. Quando eu vejo isso me anima. O que me desanima é quando acontece numa situação em que nós não vemos hoje em dia mais nossa relação com o mundo. Vamos para a igreja, que é um lugar separado do mundo, onde nós fazemos coisas que não têm nada a ver com o mundo, e depois nós voltamos no mundo e parece que não conseguimos viver nossa fé no mundo porque é uma coisa bem diferente. Parece que não tem essa conexão que tinha quando eu cheguei no Brasil nos anos 80. E com isso, eu vejo uma coisa boa de ver essas expressões de cultura, mas são uma cultura cristianizada. Não é a cultura em si, mas a cultura cristianizada. Você pega alguma coisa e tem que fazer certas coisas para que ela seja somente falando sobre Deus, sobre minha relação com Deus. E isso realmente me preocupa, quando a cultura é usada assim. A cultura, eu acho que tem muito mais para contribuir. Como você falou, usou uma música secular, Milton Nascimento, se eu escutei certo. Acho que isso é muito importante, que podemos ver isso. Steve,
Luiz, permite aqui nos comentários que, Sim, quando claro. o Steve falou sobre o CEPEP, uma querida amiga aqui, a Jucenira Monteiro, lá da Igreja Metodista Central de Volta Redonda, ela lembrou que não é só a música, né, mas também a poesia. E ela lembrou que o CEPEP trazia a contribuição do Luiz Carlos Ramos, do Rubem Alves, especialmente do Rubem Alves, né, um divulgador, né? E vem a poesia, né? A Adélia Prado, ela lembrou aqui no nosso chat, você pode ver aí também nos comentários, né? Então, uma coisa muito interessante, né? Que a Adélia Prado, ela fala ao coração de tantas pessoas, né? E às vezes a gente perde a oportunidade, né? De recorrer a isso, né? E eu acho importante, porque no caso da poesia é diferente da música, né? Porque a música tem um carimbo assim, se a pessoa tem uma mentalidade fechada, conservadora, ela fala, eu não quero saber de música popular. Mas a poesia, se você introduz na sua pregação, na sua meditação, ou num texto que você escreve, ela está ali, né? Então ela chega de maneira mais fluida no coração das pessoas, né? Porque o cantor tem essa marca, né, ele é do mundo, né, vamos dizer assim, né? A poesia também é algo secular, né? Mas ela parece que é acolhida com mais tranquilidade, né? Então, eu acho uma coisa bacana de pensar. Eu estou falando, mas eu mesmo não faço muito isso, né? O que eu lamento, né? Eu acho que eu deveria pregar e deveria escrever com muito mais, né? Mas eu talvez por desconhecer, e a gente não é talhado dessa maneira, né? Mas você lembrou bem do CEPEP. Eu brinco com o Cláudio, Steve, eu brinco com o Cláudio que eu vou fazer um doutorado em Cláudio, porque eu já sei as coisas dele, assim, meio de cor, né? Na verdade, o que ele está falando está publicado, inclusive, num livro, isso, ele escreve isso, né? Ele escreve num livro, falou assim, quando eu fui chamado para escrever sobre teologia e literatura, relutei, porque nunca houvera feito, nunca tinha essa relação, etc. Está registrado, né? Então, é bem propício isso aí que ele está falando. O Luiz me fez lembrar um amigo que você deve conhecer, Steve, o Rudolf Fontiner, luterano, está lá na PUC do Paraná, um coordenador lá da pós-graduação, diz que alguém falou com ele, você é o Rudolf Fontiner, eu tenho um livro que eu comprei, um livro assim, assim, assim e tal, falou, né? Aí o livro, na brincadeira, respondeu assim, então você é um dos dois que leram o meu livro? Então eu vou dizer isso, um dos dois que leram o meu livro. Não, eu li. Luiz, desculpa, a Jucenira está falando outra coisa bacana aqui, ó. Aqui no Rio de Janeiro havia uma movimentação litúrgica nessa linha de uma teologia da cultura, com o Ernesto e a pastora Luz Marina. O Ernesto já faleceu, né? Foi pastor metodista, e a Luz Marina é pastora luterana, e eles tiveram um trabalho no ISER, ela está comentando aqui, um trabalho realmente muito significativo nessa linha, de uma teologia, de uma liturgia que fale ao coração das pessoas por diversas formas, e não só estritamente religiosa, né? Mas o religioso também está na poesia, também está na música popular. Muito bem lembrado. Obrigado, Jucenir. Faltam 7 minutos aí, e eu gostaria de deixar aqui para vocês duas coisas, né? Pedir para vocês fazerem as considerações finais, cada um fazendo as considerações finais, e aí o Cláudio gosta, né? Tem um texto do Cláudio aí, o pessoal até brincou lá na faculdade uma vez, lá, o pai Cláudio, que ele falou, daqui a 10 anos, né? Eu gostaria que vocês, depois das considerações finais, fizessem assim uma projeção de como que vocês, de repente, gostariam que as coisas acontecessem pós esse momento de pandemia, no sentido das igrejas, teologicamente falando, né? O que vocês... um desejo, uma utopia, quem sabe, ou assim, um pensamento, né? Eu gostaria, de repente, que isso despertasse para tal coisa, para tal coisa, para tal coisa. Então, agora eu vou fazer o contrário. Vou começar pela extrema-direita do Steve, depois o Cláudio. Sim. Eu perdi muito disso. Eu finalmente mudei para celular,
porque o computador estava dando muito problema. Uma das coisas que foi um pouco caro para meu coração quando eu estava escrevendo a minha tese de doutorado, eu escrevi sobre a questão da mística. E eu gostaria de ver nas igrejas essa questão da mística que está integrado com a vida. Não a mistificação que, às vezes, eu vejo algumas igrejas, eles mistificam tudo, é como se está fazendo mágica. Mas eu gostaria nas igrejas que elas podiam ter essa mística em que elas podem integrar suas vidas com o mundo no sentido maior. Eu estou pensando também que hoje em dia a nossa sociedade está tão misturado de igrejas, religiões, pessoas, povos diferentes, que antigamente, pelo menos minha experiência nos Estados Unidos, aqui no Brasil é um pouco diferente, mas nos Estados Unidos eram comunidades diferentes, às vezes você não tinha comunicação entre as outras comunidades de fé, ou expressões. Hoje em dia nós temos isso. Eu participo num grupo de diálogo interreligioso e eu estou aprendendo com tudo isso os vários caminhos que as pessoas levam para ter esse encontro com o divino. Junto com isso, a importância de integrar as nossas fés, as nossas experiências religiosas com a vida fora da igreja. Porque parece, às vezes, que a vida com Deus é a vida dentro da igreja. Isso que é vida com Deus. Então, as igrejas lotam a semana com reuniões para que nós estamos sempre com Deus. E não fala sobre como que nós vivemos as nossas vidas fora da igreja física, da igreja de reunião. Porque eu acredito que a igreja de verdade é aquela igreja que se expressa no mundo onde nós nos encontramos. Então, minha visão, que eu gostaria de ver é isso, que nós podemos, com este tema de teologia e cultura, que nós podemos integrar as nossas vidas, entre aspas, com Deus, não o que eu queria dizer exatamente, mas com Deus, com a nossa vida no dia a dia. E parece que tem pessoas que têm uma boa fala sobre Deus, mas quando entram no mundo, dizem, não, mas isso é o mundo, eu tenho que agir como o mundo age aqui. Eu lembro, a primeira igreja que eu servi aqui no Brasil, um membro falou, pastor, como que você é um bom cristão onde eu trabalho? Porque eu vendo carros usados. Eu tenho que mentir para vender o carro, tem que dizer que este carro é perfeito, não tem problemas, então como que eu vou viver minha fé cristã com a ocupação que eu tenho? Então, acho que isso é parte do nosso desafio, como unir as duas coisas. Não quero te mostrar todo o tempo, deixa para o Cláudio. O Cláudio agora. Então, em primeiro lugar, queria agradecer muito a você, Luiz, mais essa oportunidade de diálogo, né, especialmente com o Steve, né, porque, como eu disse no início, é uma pessoa que eu tenho um enorme carinho, também a esposa, Maria. Ela disse aqui para nós que está gostando da conversa, né, então, não sei se ela está gostando só da parte do Steve ou da minha parte também, mas eu sou muito contente de poder participar. Eu acho que as pessoas que acompanharam certamente poderão extrair, né, várias coisas, assim, que para o fortalecimento da fé, para a reflexão, para a vida, né, como o Steve enfatizou muito, né. Eu sempre sou muito otimista. O Luiz fez referência a um painel que encerrava um debate sobre a educação teológica na Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, e coube a mim fazer uma projeção para o futuro. E também um outro colega, pastor presbiteriano, e uma outra colega, e eu fui o primeiro a falar, ele foi o último, e ele, quando começou a falar, ele botou a mão na cabeça e disse, nem sei por onde começar, porque ele ia fazer uma previsão muito negativa, e eu fiz uma previsão muito positiva, e eu mantenho. Não necessariamente das denominações. Eu acho que as denominações elas não estão no caminho mais adequado da tarefa evangelizadora, da tarefa missionária, da tarefa teológica. Mas há uma movimentação
das pessoas, uma sede, uma busca de coisas novas, de uma vivência em comunidade, de uma vivência que não seja a repetição dessa violência que a cultura atual, né, inclusive governamental, tem colocado. As pessoas querem desfrutar de relações interpessoais mais saudáveis, né? A juventude tem uma boa movimentação, né? Então, eu acho que esse período da pandemia reforça isso, né? Reforça esse desejo de construir laços mais afetivos. Eu acho que nós vamos ter possibilidades de vivências da fé variadas. Eu acho que não vai ser mais igual no esquema denominacional, acho que isso está se perdendo, mas assim, essa aglutinação de pequenas comunidades, pequenos grupos de interesse. Aqui no Rio nós criamos o coletivo Memória e Utopia, não é outra igreja, obviamente, mas é uma articulação de pessoas que querem estar juntas, que querem refletir sobre temas importantes da sociedade, da política, da vida, né, como o Steve falou. Então, eu tenho uma perspectiva assim, positiva. Eu acho que as pessoas vão encontrar caminhos de superar essas barreiras que nós temos encontrado, de ter uma vivência da fé mais espontânea, mais viva, mais alegre, e não nessa linha mais violenta da exclusão, né? Então, eu tenho essa visão e agradeço por poder compartilhar com vocês. Se eu estiver errado, né? Aí daqui uns 10 anos, 20 anos, a gente reúne novamente. Eu estava lá, 10 anos atrás, eu estava lá. Então, obrigado, viu? Eu brinco com o Cláudio. Eu brinco com o Cláudio, assim, mas ele sabe que é no amor, assim, é na consideração. Pessoal, muito obrigado. Já temos 1h e 1 minuto, indo para 1h02. Tivemos aqui uma audiência boa, agradecer a todas as pessoas que participaram aqui. Agora eu estou voltando a fazer essas lives uma vez na semana. Semana que vem eu vou fazer uma live com o doutor José Roberto Loyola, pastor metodista, assistente social Francineide, mestre em serviço social, e vamos falar um pouco sobre racismo, igreja e uma mentalidade decolonial. Então, é uma coisa um pouco mais teórica, mas traremos para uma linguagem mais acessível ao povo. Steve, meu amigo do Distrito Oeste, do Distrito Noroeste da Sexta Região. Agora não. Noroeste ainda aí, não é? Não, eu sou no Norte Pioneiro agora. É Norte Novo, né? Norte Novo. Estou em Rolândia. Rolândia, tá certo. Steve foi meu parceiro lá no Noroeste do Paraná. Cláudio, meu amigo, meu professor, orientador. E estamos juntos. Muito obrigado a todos aí. Estamos agora deu um pico aqui, eu acho. 27 ao vivo aqui vendo, mas acho que já passou mais de 100 pessoas só nesse período que a gente estava aqui. E agradeço. Espero contar com vocês numa próxima oportunidade. A todos e todas, uma boa noite, uma boa semana. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Steve. Deus abençoe. Forte abraço. Obrigado. Grande abraço. Grande abraço. Tudo de bom. Obrigado para os dois. Abraço para as esposas. Abraço. Tudo de bom. Tchau. Tchau.